vamos começar com o seguinte. Você conhece o presidente Sarney? Você diz, lógico, claro, foi presidente do Brasil depois da morte do Tancredo Neves. Não. Deixa eu mostrar para você o que é. Tá aqui, ó. José Sarney, eu também não sabia. Fiquei sabendo agora que tem uma cidade chamada José Sarney. Olha que coisa extraordinária essa que está aqui. Pois é. É uma cidade que tem o nome do presidente Sarney no Maranhão. Você só podia ser no Maranhão, né? Claro. Tem ali, como você viu, umas 20 mil pessoas. E ela foi classificada em último lugar no índice de bem-estar urbano. Essa cidade aí, chamada Sarney, o esgoto corre a céu aberto e o lixo fica amontoado nas ruas ou pendurado nas árvores. Quando chove nessa cidade aqui, um caminhão é contratado para esvaziar as fossas e joga tudo no riacho mais próximo. Bom, nós não vamos discutir se a cidade é o que merece ser homenageado, não vou discutir isso. Mas queria perguntar o seguinte a você, na sua opinião. Você acha que uma pessoa viva pode virar nome de cidade, viaduto, ponte, tem até campo de futebol? É uma pergunta que eu estou fazendo. Gostaria que você entrasse nesse debate. Pode ser através do meu Facebook, o Twitter é o @hbarbeiro, ou então você pode entrar também no R7, né? Onde está lá o meu blog, r7.com, para você escrever e comentar à vontade. Veja agora as notícias mais importantes para que você possa entender melhor o país em que você vive. Estudantes têm até meia-noite para abandonar as escolas ocupadas. O governo alega que atrapalha a realização do Enem. Fraudadores da Receita têm até a meia-noite para aderir ao programa de repatriação de dinheiro enviado ilegalmente para o exterior. Até agora, já foi arrecadado em multa e imposto quase 50 bi. O Saci Pererê tem até meia-noite para dar um chega pra lá na bruxa do Halloween. Não perca o nosso desfile das bruxas. À meia-noite, quando os ponteiros do relógio se encontrarem, as multas de trânsito subiram de preço. Somente 5% dos trabalhadores vão gastar o 13º com presente de Natal. Papai Noel já está de barbas de molho. Afinal, quem é que ganhou a eleição municipal? O cientista político Rui Tavares Maluf vai explicar. Na Capitania Geral do Maranhão, o clã Sarney foi derrotado pelo atual governador, Flávio Dino, do Partido Comunista do Brasil. Começa o cabo de guerra da Previdência. O governo quer começar a discutir este ano. Deputados querem empurrar com a barriga para o ano que vem. Bom, barriga que não falta, uma vez que somos nós que pagamos a alimentação deles. Já está no forno uma proposta para anistiar quem praticou Caixa 2. A proposta tem a simpatia de simpáticos parlamentares de vários partidos. Que tal anistiar também os que cometeram, por exemplo, furto no Brasil? O vereador do Rio, não reeleito, propõe receber salário até o final dos seus dias. A proposta já tem apoio de 35 vereadores cariocas. Atenção, se passar vai sair do seu bolso. Este é o jornal que respeita a sua opinião, dos nossos convidados e dos nossos comentaristas. E está simultaneamente na dupla plataforma, no portal R7 e aqui na Record News. Olha, nós esperamos que com a participação dos nossos convidados e também dos nossos jornalistas, né, você possa formar uma opinião crítica a respeito de assuntos relevantes do nosso país. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal autorizou desconto em folha do servidor por dias de greve. E nós vamos falar sobre esse assunto. Obviamente, a gente vai falar de um lado, vai falar do outro também. Mas hoje o nosso convidado é o Sérgio Ronaldo da Silva. O Sérgio Ronaldo é secretário-geral da Confederação dos Trabalhadores do Serviço Público Federal. Sérgio, boa noite, obrigado pela participação mais uma vez aqui no Jornal da Record News. Boa noite, Heródoto, boa noite, ouvintes do Record News. Sérgio, como é que a categoria, então, recebeu essa decisão do Supremo Tribunal Federal? Heródoto, infelizmente, um dia antes de comemorar o Dia do Funcionário Público, nós recebemos com surpresa esse presente de grego do STF. Porque o mesmo STF, em 2007, tomou uma decisão que, por inércia do Parlamento, de não ter regulamentado
o que é constitucional no artigo 37 da Constituição, no seu inciso 7, o direito de greve do funcionalismo, nós não temos culpa do parlamento não ter regulamentado. O próprio Supremo, em 2007, determinou que se aplicasse a mesma lei da iniciativa privada para os servidores públicos, enquanto o parlamento não regulamentasse o direito de greve no setor público. Pasme que nessa decisão ele não estendeu os mesmos requisitos que a Lei 7.807 garante para a iniciativa privada, que é direito à negociação coletiva, direito a ser recepcionado pelo gestor público. E no dia 27, infelizmente, um dia antes do dia do funcionalismo público, nós recebemos com surpresa essa decisão, porque, evidentemente, tem um foco e tem um sentido. No momento em que o conjunto do funcionalismo se organiza para reagir com muita propriedade ao que está prestes a vir, o Supremo toma uma decisão como essa e nos pegou de surpresa e, evidentemente, a categoria ficou muito indignada no outro dia, que era o dia do funcionalismo público, um dia de comemorar o seu dia, ter essa decisão do STF. Agora, Sérgio, quando você diz o que está a vir por aí, você está se referindo à PEC 241? Além da 241, Heródoto, nós temos também, aí o que está por vir, uma outra reforma da Previdência. No Brasil, a cada momento que se tem uma dificuldade financeira, coloca a culpa nos chamados Barnabés e querem nos tirar direito. Só para dar um exemplo, nos últimos 20 anos já foram executadas 5 reformas da Previdência. E para eles nunca surte efeito. Nós achamos que a Previdência não é deficitária, que a Previdência, na verdade, quem deveria cumprir com seu papel, que é o governo federal e os governos estaduais e municipais, não cumpre com a sua parcela que deve contribuir e toda vez coloca a culpa no conjunto do funcionalismo. Pois além da questão de tentarem congelar os recursos públicos das questões sociais e de incrementos salariais para o conjunto do funcionalismo por 20 anos, querem nos impor mais uma reforma da Previdência, mudando a regra do jogo, no meio do jogo, colocando que o funcionalismo tem que estender ainda muito mais o seu tempo de trabalho e tempo de contribuição. Então, não é desconectada essa decisão do STF com relação ao que está por vir. Haja visto que o próprio ministro Luiz Fux deu uma declaração num julgamento que para nós não foi nada de técnico, foi um julgamento político, que disse que é preciso, como quem diz, vamos colocar um freio neles, porque o que está por vir vai ter reação. Mas, de toda forma, nós não haveremos de nos curvar. Todas as movimentações que temos realizadas enquanto servidores públicos são na ordem da justiça, na regra da lei. Agora, para o nosso entendimento, a greve só deve ser julgada dessa forma, descontar a partir do primeiro dia, quando é julgada ilegal. Porque dessa forma só penaliza o conjunto do funcionalismo e deixa o patrão ao seu bel prazer de fazer o que bem quer com o conjunto dos servidores e tendo o respaldo dessa decisão do STF. Agora, Sérgio, como é que vocês reagem quando o governo vem e diz que boa parte daquilo que ele arrecada, quem consome é a máquina? E quando ele fala máquina, ele se refere principalmente aos funcionários de uma maneira geral. Olha, na nossa avaliação, a nossa subseção do DIEESE constatou, e isso são fatos e dados concretos, que as despesas líquidas do orçamento da União estão super controladas com relação à questão de investimento no conjunto do funcionalismo do serviço público. E nós não consideramos como gasto, nós consideramos como investimento, porque são o retorno dos impostos da sociedade que tem que ser devolvido através de serviços públicos de qualidade. Então, na nossa avaliação, o governo tem até 50% da receita líquida do orçamento para investir em despesa de pessoal. E essa despesa, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela está super controlada, não chega nem a 40%, de acordo com o estudo do DIEESE. Então, é mais uma forma de continuar diminuindo o Estado que tem que ser prestado serviços públicos de qualidade para a população. Agora, o Estado presta esse serviço de qualidade à população? Da forma como está indo, Heródoto, é evidente que está ruim a prestação de serviço. Isso não por culpa do conjunto do funcionalismo.
Hoje em dia, faltam servidores públicos, porque os concursos públicos foram suspensos e é necessário, o próprio Ministério do Planejamento detectou que para que a população tenha os serviços públicos adequados, seriam necessários mais 200 mil servidores na administração pública prestando serviço de qualidade à população. Então, hoje existe um servidor fazendo praticamente o serviço de 3. É claro e evidente que um serviço dessa forma não sai da qualidade que necessário seria. Então, é preciso que as gestões públicas tenham mais atenção para que, evidentemente, os serviços públicos sejam compartilhados com mais qualidade e efetividade para a população brasileira. Ok. Sérgio, queria pedir a sua gentileza de ficar mais um instante no nosso estúdio em Brasília. A gente volta a conversar daqui a pouquinho no portal. Só um instantinho, por favor. Olha, com o Enem está se aproximando e a Justiça do Paraná tenta resolver a questão dos colégios ocupados pelos estudantes que nós temos mostrado para você aqui. Vamos saber quais são as providências que estão sendo tomadas para isso. Gostaria que você viesse aqui comigo para Curitiba. O Marcos De Pato está aqui conosco. Marcos, vamos lá. Boa noite, Heródoto. Os professores estaduais do Paraná decidiram, em assembleia realizada na manhã de hoje, suspender a greve iniciada no último dia 17. As aulas devem ser retomadas normalmente a partir de amanhã. Mas tem um problema. Muitos colégios estaduais continuam ocupados por estudantes que são contrários à medida provisória 746, que prevê a reforma do ensino médio. Aqui no Paraná, hoje a Justiça determinou a reintegração de posse dos 31 colégios de Cascavel, no oeste do estado. Os mandados foram entregues na tarde de hoje e os estudantes têm até 24 horas para desocuparem os locais. Caso contrário, a liminar estabelece multa de até R$ 500 por dia aos responsáveis pelos estudantes. Também hoje, o Ministério da Educação decidiu suspender o Enem nos locais que estiverem ocupados por estudantes até hoje. As provas acontecem no próximo fim de semana, nos dias 5 e 6 de novembro, e os estudantes prejudicados farão a avaliação numa outra data ainda a ser determinada pela pasta. Heródoto, eu volto com você. Ok, grato. Bom, nós falamos um pouquinho a respeito do resultado das eleições, a gente vai conversar um pouquinho a respeito disso, ter uma ideia melhor a respeito do que aconteceu no segundo turno das eleições municipais do nosso país.